Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa programação da 21ª Semana Espírita Bezerra de Menezes, que é promovida pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes de Areias, Recife. Uma programação que consiste de 7 dias seguidos de palestras, onde nós iniciamos no dia 23 de agosto e encerramos no dia 29, que é a data de nascimento, né, da última encarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, é uma programação especial. Nós escolhemos um tema bem interessante para ser trabalhado nesse ciclo desse ano de 2021, cujo tema geral é Em Busca da Reforma Íntima. E dentro desse tema geral nós temos os subtítulos, né, os títulos que são abordados individualmente pelos expositores e expositoras, onde a gente começou com a primeira palestra, o que é reforma íntima, né? Conceituando o que é a reforma íntima, né? Aquele esforço que nós fazemos para a nossa transformação moral e espiritual. Depois, o conhecer a si mesmo, que é justamente através de um diagnóstico de quem nós somos, para que nós possamos partir para essa transformação, empenhar nossos esforços nessa transformação, com base nesse autoconhecimento. Depois, a virtude muito esquecida, que é a humildade. A gente começou a trabalhar algumas das virtudes que nós deveríamos buscar, né, nesse nosso processo de reforma íntima. E hoje nós vamos falar sobre a resignação, que é suportar com coragem as tribulações da vida. Então, convidamos a todos para essa reflexão. E antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, a nossa conversa da noite de hoje, vamos elevar nosso pensamento ao alto para que possamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a assistência, o amparo, a intuição, para que nós possamos abordar o tema e refletir sobre o tema de uma maneira que seja bastante proveitosa para todos nós. Que assim seja. Bem, meus irmãos, quando a gente fala na questão de resignação, a gente pensa logo no quê? O que é resignação? Né? A resignação ela está associada a uma atitude que existe dentro de cada um de nós, que é a gente se submeter a algo, a gente se submeter à vontade de alguém, ou a gente se submeter, como costumo dizer, ao destino. Não, o destino está aí, a gente vai submeter a ele. Mas no nosso caso específico, essa submissão seria submissão a quem? Ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao Ser Supremo, que é Deus. É fácil a gente dizer isso, a gente tem que ser submisso a Deus. Na prática, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a gente observa, né, na nossa vida, na vida das pessoas, no mundo que nós vivemos, que existem diversas situações onde as pessoas sofrem, onde as pessoas passam por dificuldades e elas não sabem identificar qual o motivo, ou elas se revoltam por aquilo que elas estão passando. E esse é um problema, porque acham que, num primeiro momento, Deus é injusto. Por que é que Deus permite isso? Por que é que Deus permite que aconteça isso comigo? Ou por que é que Deus permite que aconteça isso com alguém perto de mim, alguém que eu gosto? Ou por que Deus permite que aconteça isso com a sociedade, né? Com o mundo, com algum país específico? Quando a gente vê que tem um terremoto, tem um maremoto, um tsunami, uma guerra, né? Um conflito feito agora está tendo lá no Afeganistão, aquela coisa horrorosa. E as pessoas falam assim, poxa, Deus não está vendo isso? Deus não é bom, não é justo, por que é que ele permite que isso aconteça? A gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, mas ele criou leis. E essas leis, elas são imutáveis. Ele não altera, não interfere. Não é como aqui no nosso mundo, a gente altera a lei ao nosso bel prazer, a mudança do comando, né, ou usando um jeitinho para que a gente possa se beneficiar, né, para não ser penalizado. Não é assim que acontece
com a lei divina. Se a gente se torna devedor, teremos que pagar. E aí a gente observa que quem sofre, muitas vezes pode pensar assim, não, eu fiz uma coisa errada nessa vida e estou pagando por isso. A pessoa pode ter essa percepção. Ah, eu roubei. Então, se eu for preso, é uma consequência de um ato que eu tomei livremente e vou responder por isso. Ah, eu dirigi, eu fui, bebi muito, passei do limite, peguei um carro, fui dirigir e atropelei e matei alguém. Eu tinha interesse em matar alguém? Não. Mas eu fui imprudente, eu fui negligente, eu fui irresponsável e eu tenho uma responsabilidade para com aquilo. Então tem pessoas que podem pensar realmente que não devem pagar por isso. Mas a pessoa que já tem um certo bom senso entende, não, eu realmente cometi algo de errado e eu tenho que reparar isso. Esse é o entendimento que algumas pessoas têm. Mas às vezes a gente passa por algumas dificuldades que a gente não consegue identificar a causa, a gente não sabe por que está passando por aquilo. Né? Às vezes a gente observa assim, puxa vida, todo mundo consegue um emprego, eu não consigo. Ah, por que eu tenho uma determinada doença? Um familiar meu? Por que eu tenho uma determinada deformidade? Né? Por que Deus criou uma pessoa que é perfeita e uma pessoa que não tem um braço, não tem uma perna, não enxerga, não escuta, não fala? Né? Cadê a justiça de Deus? E aí, quando a gente vai para o entendimento do que é a nossa doutrina, onde nós sabemos que existe a reencarnação, que nós já tivemos vidas anteriores e vamos ter vidas após essa que nós estamos vivendo no momento, aí a gente passa a entender que aquilo que nós passamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando, elas ou podem ter causas nessa existência, e se a gente ao fazer um exame de consciência não identificar nada nessa vida que possa levar a uma justificativa, a uma explicação do porquê nós estamos sofrendo, porque nós estamos passando por alguma dificuldade, então a gente tem como uma única resposta que foi algo que nós fizemos em existências anteriores. A doutrina espírita, ela nos faculta esse entendimento. Por quê? Porque outras doutrinas não acreditam na crença reencarnacionista e elas têm muitas dificuldades de entender essas situações. Então, quando Jesus, né, o nosso amado mestre, veio para nos passar as suas lições, o que foi que ele disse para nós? Bem-aventurados os aflitos. A gente se lembra dessa frase, mas a gente nem sempre se lembra de exercitá-la, de vivenciá-la. Às vezes ela é apenas uma frase que está ali num livro, é uma frase que nós escutamos numa pregação religiosa ou numa frase, numa mensagem que nós lemos, mas às vezes a gente não se lembra de exercitar, de pôr isso em prática. E a maneira de pôr em prática, né, o ser um bem-aventurado, né, pelas aflições, é quando a gente exercita dentro de nós a resignação. A resignação nada mais é do que o entendimento de que, sendo Deus soberanamente justo e bom, se nós estamos passando por algo, motivo tem. Deus não vai deixar que nós passemos por dificuldades, por sofrimentos, por penalizações, se nós formos inocentes, se nós não tivermos nada a expiar. Então nós somos os responsáveis pelas dificuldades que nós estamos passando nesse momento. A gente pode até não lembrar, já que quando nós reencarnamos nós temos o véu do esquecimento. Mas muitas vezes lá no próprio processo reencarnatório, quando nós somos convidados ali ou chamados para fazer aquele planejamento, os espíritos que são responsáveis pelo nosso processo, eles podem colocar aquilo ali, ó, essa aqui é uma situação que você precisa passar para resgatar um débito passado. Ou se eu já tenho um determinado entendimento, eu mesmo peço para passar por determinada situação, porque eu tenho entendimento de que eu preciso reparar aquilo que eu fiz de errado de acordo com a lei divina. E aí muitas vezes a gente observa, por exemplo, uma pessoa que não tem um braço. Tem uns que são resignados com aquilo, não tem um, não tem dois, né?
são resignados, não amaldiçoam a Deus, não renegam a Deus, não têm raiva da humanidade por conta das suas deficiências, e muitos exercem atividades, né, que a gente mesmo, com os dois braços, tem dificuldade de exercer. A gente observa ali determinados talentos, porque aquelas pessoas elas se esforçam para sobressair diante daquela diversidade que elas têm. Então, vez por outra, que a gente recebe na internet, né, no Zap, determinados vídeos mostrando pessoas com dificuldades fazendo coisas inimagináveis. Né? Tem um vídeo muito maravilhoso, assim, muito incentivador para a gente, de uma mulher que ela não tem os braços, ela cuida do filho com os pés. Tudo ela faz, ela dá banho, ela faz a comida, ela dá o alimento para a criança, ela penteia o cabelo da criança, tudo utilizando os pés. E a gente vê muitas vezes as pessoas que são plenas no seu corpo, que tem todos os órgãos perfeitamente funcionando, todos os membros ali direitinho, e essas pessoas não fazem coisas básicas, coisas simples. Então isso vem o quê? Mostrar que o fato de nós passarmos por uma adversidade não significa que a gente deva desistir, não significa que a gente deva relaxar, não significa que a gente deva se acomodar. A gente tem uma dificuldade, a gente passa por uma provação, faz parte. Mas Jesus nunca disse para a gente ser acomodado. Ele nunca falou isso, que nós deveríamos ser acomodados. A resignação é o quê? É aceitar, sem reclamar, sem blasfemar, a adversidade que nós estamos passando. Mas nos dá todo o direito de, agindo dentro da lei de Deus, procurar a nossa melhoria. Procurar sair daquela adversidade, procurar sair daquela dificuldade momentânea que nós estamos passando. Eu dei um exemplo aqui da pessoa que tem uma deficiência, mas se tem uma pessoa que está passando por dificuldades, ela não consegue trabalhar, então ela não consegue trabalhar numa área, ela vai e faz uma outra coisa, ela vai procurar um meio de subsistência dentro da honestidade, ela vai procurando outras situações. Agora, tem coisas que realmente a gente não consegue resolver. Às vezes a gente tem problemas, por exemplo, uma doença num parente, a gente vai passar por aquela dificuldade ela vem, mas para quê? Para que a gente possa exercitar, né, o amor para com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa tenha sido alguém que no passado tenha sido um inimigo nosso, um adversário, que nós fizemos muito mal a ela, ou ela fez muito mal a nós, e que de repente a maneira encontrada, né, para se reajustar, né, perante a lei divina, para que aquela animosidade cesse e que inverta a polaridade do sentimento, passando a virar um sentimento de afeto, um sentimento de amor, é justamente colocando uma pessoa onde a gente, observando a vulnerabilidade daquela pessoa, a gente vai se dedicar para auxiliá-la na sua transformação. Então, o objetivo a ser atingido, né, nesse processo de resignação, é sofrer sem queixas. Se a gente deseja que esse sofrimento seja proveitoso para o nosso progresso. Então, a gente observa, né, como é inteligente esse processo que Deus criou para a gente resgatar nossas dívidas. A gente não necessariamente precisa passar pelo mesmo mal que nós cometemos. Precisamos resgatar. Preferencialmente, vejam, Deus ainda dá essa oportunidade para a gente. Preferencialmente pelo amor. Só que às vezes a gente prefere, ou na nossa ignorância, a gente não vai pelo caminho do amor e a gente vai pelo caminho da dor. E existe um exemplo muito interessante nessa questão das adversidades. Eu não lembro agora se foi no Pontos e Contos de Irmão X ou Contos e Apólogos. Tem um contozinho, uma historinha, dizendo que existia uma pessoa que ela não tinha, numa existência passada, ela havia sido um carrasco. Aquela pessoa que executava as ordens para matar os sentenciados. Até aí, tudo bem, né? É uma profissão ingrata, mas é uma profissão justa, porque ele estava ali cumprindo ordem. Não era ele que determinava que se matasse ninguém. Ele estava apenas cumprindo a ordem. Se não fosse ele, alguma outra pessoa iria cumprir aquela ordem. Mas, no entanto, essa pessoa, ela tinha o prazer de matar.
Ela ficava em êxtase quando ela conseguia aquilo. Inclusive, muitas vezes, ela utilizava da sua posição, dos seus conhecimentos, para fazer denúncia contra os seus adversários, a fim de que essas pessoas pudessem ser condenadas e ele as executar. Então aí já deixou de ser uma coisa imparcial, que assim, eu estou executando porque alguém vai ter que executar, e passou a ser uma maldade individual daquela criatura. E aí desencarna essa pessoa, vai para o plano espiritual, chega um momento dele retornar à matéria para resgatar as suas dívidas. E o que é que ficou acertado no seu planejamento reencarnatório? Que ele iria passar por uma situação ao atingir determinada idade na existência que ele iria adentrar, e quando chegasse naquele momento ele iria sofrer um acidente e aquele braço que ele usou para fazer tanto mal, ele amputaria aquele braço, ele perderia aquele braço. Só que essa pessoa, nesse processo em que ela passou na espiritualidade, na erraticidade, que é o intervalo entre encarnações, ela aproveitou o seu tempo para progredir. Ela estudou, ela aprendeu, ela se dedicou ao bem. E quando ela voltou para a matéria, ela não esqueceu das lições que aprendeu na espiritualidade, no plano espiritual. Ela retornou e continuou fazendo o bem no plano material. E aquele braço que no passado havia causado tanta dor, tanto sofrimento, era um braço que aliviava a dor, enxugava lágrimas, que fazia caridade, fazia o bem. E aí quando estava se aproximando daquele momento onde aquele irmão iria perder aquele braço, a espiritualidade se reuniu e disse, não faz sentido, mas esse irmão perdeu o braço, porque ele perdendo um braço já vai ser uma dificuldade, vai causar dificuldade para as pessoas que ele ajuda. Ele não vai poder mais ajudar com tanta intensidade. Ele pode até continuar, mas não vai mais continuar com tanta intensidade como ele poderia fazer. E aí, para cumprir a lei, porque a lei tem que ser cumprida, quando chegou no momento, no período que ele deveria sofrer um acidente para perder o braço, ele sofreu um acidente, mas ele não perdeu o braço, ele apenas quebrou. Então passou um tempo sem poder utilizar aquele braço, né? Mas depois ele pôde voltar a utilizar. Mas por que isso aconteceu? Porque ele utilizou-se, né, da ferramenta do amor. Ele planejou aquilo, ele não sofreu, ele não estava sofrendo. Mas essa pequena historinha é para mostrar que as nossas escolhas, elas impactam naquilo que nós vamos passar. Então, às vezes, a gente está passando, pode escolher passar por um sofrimento nessa vida, decisão nossa. Achamos melhor fazer isso para acelerar o nosso processo de resgate das nossas dívidas. E aí, se a gente lembra, ou se a gente aceita isso de bom grado, tá valendo. Mas se a gente não aceita de bom grado, a gente começa a murmurar, a se lamentar, a criticar a Deus, foi de má vontade, aquilo ali já não vai ter mais aquele efeito. E o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós é muito importante, porque os erros que nós cometemos e que podem nos fazer passar por sofrimentos nessa existência ou em existência futura, elas são frutos de nossa ignorância. Às vezes, até nessa própria vida, a gente comete um determinado erro por desconhecimento. O que é que a gente diz? Puxa vida, eu fiz porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria feito. Não é isso que acontece muitas vezes? E é isso que acontece na nossa vida, nessa sistemática de vidas sucessivas. Algumas coisas a gente não consegue resgatar nessa vida, a gente vai procurar resgatar numa existência posterior. E Deus ainda é tão bom que quando a gente procura orar, quando a gente está em sintonia com o alto, os próprios bons espíritos vêm nos auxiliar, nos intuir, né? Vêm trazer bons frutos para a gente, para que a gente não desanime nessa jornada. Porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, né? A gente não se revoltar diante de determinadas injustiças que acontecem é muito difícil, né? Um exemplo, tem pessoas que estão presas por aí, a gente vai num presídio, não é difícil encontrar alguém que está preso por um crime que não cometeu. A pessoa tem o mesmo nome, ou foi reconhecida numa imagem, mas não era aquela pessoa, e a pessoa está lá presa. Mas será que isso aconteceu do nada? Ou será que essa pessoa, numa existência anterior, ela não cometeu injustiças com alguns irmãos?
Então, tudo que nós passamos, todo sofrimento, toda dificuldade, ela é para o nosso crescimento espiritual, né? E São Francisco de Assis, ele tem uma frase atribuída a ele muito interessante, que ele diz assim: Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Então, naquilo que eu estou passando por dificuldade, eu posso mudar, eu vou batalhar, me empenhar, me esforçar para transformar. No que eu posso. Tem coisas que eu não posso. Então, no que eu não posso, resignação. Resignação para aquilo que não pode ser mudado. E mais, sabedoria, para que eu possa diferenciar uma coisa da outra. Para a gente não cair na acomodação, né? De não procurar mudar algo que estaria na nossa condição mudar. E aí, como nós estamos numa jornada de transformação e de reforma, como é que a gente pode praticar ou vivenciar a resignação no nosso dia a dia? Como é que nós podemos ser resignados? Paciente nas dificuldades, todos nós temos dificuldades. Precisamos aprender a ser pacientes, entender o motivo daquela dificuldade, ver o que nós podemos fazer com aquilo ali, e às vezes tem coisas que a gente não pode resolver. Infelizmente tem que esperar que aconteça. Se eu estou num país que tem uma guerra, eu posso acabar aquela guerra sozinho? Não posso. Então, infelizmente, eu não posso mudar. Está dentro daquilo. Eu não posso mudar. Eu posso fazer a minha parte para viver em paz, mas eu não posso mudar uma guerra que está acontecendo num país. Ser obediente às coisas que fogem do nosso controle, né? Às vezes nós temos nossas preferências e nossos entendimentos, nossas opiniões, e a vida nos leva a, muitas vezes, a ser forçado a aceitar coisas que nós não concordamos. Existem situações desse tipo, mas vai adiantar eu me revoltar? Não, porque a minha revolta vai fazer o quê? Que eu baixe minha sintonia, né? Que eu possa de repente atrair a companhia dos espíritos inferiores e o problema não vai ser resolvido. Aceitar as incompreensões, essa é difícil, né? Aceitar as incompreensões. Ninguém quer ser incompreendido. A gente quer que todo mundo nos compreenda e a gente não, muitas vezes, a gente não faz nenhum esforço para compreender o nosso semelhante. Mas para a gente lidar com as situações de uma maneira resignada, é preciso a gente também entender, se colocar no lugar do outro, ver aquilo que ele está passando e por que passa, né? Saber lidar com as pessoas agressivas, né? Muitas vezes a gente tem um chefe que é carrasco, né? Se a pessoa pudesse sair do emprego, ela pode sair do emprego e vou para outro. Mas hoje em dia a pessoa não pode. Então ela vai procurar lidar com aquela situação da melhor maneira possível, não vai poder evitar. Renunciar ao que não se pode possuir. Tem gente que sofre. Eu sofro porque eu não posso ter uma Ferrari, porque eu não posso ter um celular de última geração, porque eu não posso ter um iate. Eu lembro até um tempo desse, foi ano passado, teve uma matéria que passou, acho que foi um promotor em Minas Gerais, o camarada recebia 25 mil reais por mês e estava reclamando que o salário dele era uma miséria. E as pessoas que ganham o salário mínimo? E as pessoas que nem isso ganham, né, que tem que batalhar o pão todo dia e não chega aquele valor do salário mínimo. Então a gente tem que cair na realidade também. Tem coisas que a gente não pode ter. A gente tem que procurar viver de acordo com as nossas condições. É preciso fazer isso também. Renunciar ao que não podemos conseguir. Conformar-se com os sacrifícios que precisamos fazer. E acima de tudo, né, nesse processo de resignação, a gente se consolar com as preces. Procurar fazer nossas preces, procurar fazer as leituras evangélicas, o estudo da doutrina espírita, a prática do evangelho no lar, porque toda essa ação que proporciona o nosso conhecimento, ela é útil para que a gente possa entender esse processo de transformar uma insatisfação, uma